Nosso próximo assunto nas nossas aulinhas de história é o Segundo Reinado, que na história do Brasil corresponde à época que o Brasil foi governado pelo famoso rei Dom Pedro II, aquele que começou a reinar com 14 anos de idade. Enquanto falamos do assunto, você está convidado a descobrir alguns errinhos que vamos apresentar de propósito, viu? Porque desenvolver o senso crítico, né? Hoje em dia estamos numa situação que recebemos muita informação enganosa. E você tem que ser capaz de perceber, isso aí não tem sentido, né? Estão querendo enganar. Então, para desenvolver esse potencial do senso crítico, nós colocamos de propósito alguns errinhos e você está convidado a descobrir que erros são esses. Ok? Então, nosso próximo tema é o Segundo Reinado, que começou no ano de 1840 e terminou no ano de 1889. Esse tema do Segundo Reinado já começa de forma estranha. Como um rapaz adolescente de 14 anos vai governar o Brasil? Possível isso? Como é que chegamos nesse ponto, né? Que confusão. Mas aconteceu mesmo, viu? Naquela época quem governava era reis ou rainhas, né? A monarquia, e não tinha presidente no Brasil. Aí quando o rei morria ou largava o cargo, o próximo rei seria o filho dele, que no caso era Dom Pedro II. Dom Pedro I foi embora do Brasil e o filho dele ia governar o país como novo rei. Só que ele era criança, tinha 4 anos de idade. 4 anos? Não tem jeito de uma criança de 4 anos governar o país. Aí o que faz então? A própria lei já dizia, nesses casos tem que esperar ficar adulto, maior de idade. Enquanto espera, o Brasil vai tendo governantes provisórios que iam governando até ele crescer, eram os regentes. Então ficou assim, né? Os regentes governam o Brasil e Dom Pedro vai crescendo, ano após ano, até ficar maior de idade. Essa época em que os regentes governavam o país, teve muita confusão, muitas revoltas. A população aproveitou que não tem rei mesmo, né? Quem governa o país, o Brasil, é um regente. O que é regente? Sei lá, é um carinha lá, não tem coroa, não tem trono, não tem nada. Então nós vamos revoltar, aproveitar, né? Aí surgiram várias revoltas no Brasil por causa dessa época, né? Regiões inteiras queriam separar e formar outro país. E a população pobre também revoltando para tentar melhorar suas condições de vida, né? Porque desde aquela época a elite no Brasil, né, massacra a população pobre, né? E aí então, muitas revoltas na época, o governo mandava as tropas de intervenção lá do Rio de Janeiro, lá em várias regiões do Brasil, né? E muita revolta, né? Aí surgiu uma ideia na cabeça da classe alta no Brasil, né? Se tivéssemos um rei, o povo ia respeitar mais e não ia fazer essas revoltas todas. Mas como vai ter um rei se Dom Pedro II não ficou maior de idade ainda? Os anos já se passaram, né? Ele tinha 4, agora está com 14. Alguns falam 15, uns falam 14, né? Está nessa faixa de idade, mas até ficar adulto vai demorar um pouco ainda, né? Aí, e vai continuar as revoltas, né? Aí tiveram uma ideia. Vamos dar um ajeito, fazer um ajeito, né? Para ele governar com 14 anos mesmo. Mas como? A lei não permite. Tudo se conversa, né? Aí os políticos, os deputados lá no Brasil, na época, né, fizeram uma votação lá com a intenção de dar um jeitinho para ele governar mais cedo. Que era a seguinte, vão criar, né, a declaração lá que dizia que Dom Pedro era adulto mesmo com 14 anos. A lei diz que só pode governar o Brasil se for adulto, maior de idade. Então a lei vai dizer, Dom Pedro já é maior de idade com 14 anos e pronto, está resolvido o problema. Então mudaram, né, os dizeres que de agora em diante, Dom Pedro II, por ser rei, a conversa, né? Não, é que ele é um rei, né? Por ser rei ele desenvolve mais rápido, amadurece mais rápido. Então com 14 anos já é adulto, então tá tudo certo, né? Não é bem assim, né? Mas fizeram um ajeito lá para Dom Pedro II virar rei logo, né? E aí governar o Brasil e acabar com o perigo para a classe alta, principalmente, de ver o Brasil separando e também para os pobres conseguiam melhores condições de vida. Então tem que abafar mesmo, né?
fazer isso. Isso teve nome, viu? Esse negócio de fazer Dom Pedro II ficar maior de idade com 14 anos, mudaram lá a lei lá, né? Meio doida, se chamou golpe da maioridade. E o nome golpe quer dizer o quê, né? Foi uma trapaça, deram um ajeito lá. Não era uma coisa legalizada, era algo assim, né? Então, não é de hoje que o Brasil, né, passa por golpes. Né? Naquela época também tinha. Ok? E uma coisa curiosa, né? Quando se dá um golpe, passa-se por cima do que é certo. Né? Golpe quer dizer uma enganação, né? Quem dá o golpe tenta disfarçar, né? Fingindo que não é golpe, que não é enganação, né? Como é que você vai dar um golpe em alguém e falar que é golpe? Você vai dizer que não, tá tudo certo, que é assim mesmo, para iludir, né? Inclusive a natureza do golpe já é uma coisa para enganar mesmo. Então, quando se dá um golpe dessa forma, se apresenta como sendo uma coisa certa, não? É assim mesmo, tá tudo nos conforme, né? Tudo legalizado, não é golpe, não. Então se tenta disfarçar, né? Aconteceu recentemente um desses, né? Foi uma maior apresentação como uma coisa legalizada, né? Em 2016, lembra? Tudo foi legalizado, não tinha golpe não. Tudo era perfeitamente ali, ó. Tudo certinho, legalizado. Então, por quê, né? Tem que disfarçar mesmo, né? A falsidade tem que ter boa aparência, senão não engana. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Naquela época, de 1840, nem tentaram disfarçar. Deram um golpe. O pessoal até falava, nós estamos dispensando a lei, e viva a maioridade. Falava mesmo, estamos dispensando a lei, quer dizer o quê? Nós estamos, né, fazendo o errado mesmo e pronto. Né? Então, é isso aí. O Brasil tem muito golpe na sua história, e até golpe que nem para disfarçar, não se disfarça, né? Mas foi isso aí. Então, o golpe da maioridade foi com o Dom Pedro II, deram um jeitinho lá, né? Para fazer virar rei com 14 anos de idade. Como Dom Pedro II estava com 14 anos, teve início um movimento que entraria para a história com o nome de golpe da maioridade. E não restam dúvidas de que foi mesmo um golpe, já que a atitude, desde o início, era inconstitucional. Para apoiar o plano de colocar o menor Dom Pedro II no governo, milhares de pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro, em frente ao Paço Imperial, e lá entoaram um hino à ilegalidade. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Muitas nações já dispensaram a lei, mas raras o fizeram em meio a tanta festa. É como diz o velho chavão, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história do golpe da maioridade sirva de lição. Então, é isso aí. A partir do ano de 1840, o Dom Pedro II, com 14 anos, né, já passou a governar o Brasil. Teve lá a votação lá, né, em que os deputados, né, iam votar se sim ou se não. Aí eles falavam, por Deus, pela pátria, pela minha família, pelos meus netos, eu voto sim. Né? E aí a maioria votou sim e ele pôde ser rei com 14 anos. Gente, tem condição de um rapaz de 14 anos governar o Brasil, um país tão grande? Não é estranho, né? Tem condição? Tem sim, viu? Tem um truque. O truque é o seguinte, existe um negócio chamado conselheiro político, que é o pessoal especializado, né, em administração. Aí ficava vários conselheiros com ele orientando, né, Dom Pedro? Tem que ensinar tal papel, tem que fazer tal coisa ali e tal. Aí ele, né, mesmo com 14 anos, né, tendo as dicas, ele fazia. Com o tempo ele foi pegando experiência, aí não, já sei como é que é, né? Mas ele tinha uns orientadores que diziam que ele tinha que falar um discurso, né, tal. Desse jeito até eu consigo, né? Com especialista dando dica, assina aqui, assina ali, aí foi. E aí, outra coisa que ajudou muito ele, viu? Além de ter esse pessoal para orientar, durante o governo dele, o Brasil melhorou a economia. Teve uma coisa que trouxe sucesso para o Brasil na economia. E quando o país melhora a economia, a coisa sempre é mais fácil. Né? Um dos itens que mais influencia o sucesso de um governo é a economia. Claro que tem outros, eu sei, mas a economia, se a economia vai bem, né, o governo vai bem. Se a economia vai mal, o governo vai mal.
E na época, por sorte, estava indo bem a economia do Brasil, aí mesmo um rapaz de 14 anos faz sucesso quando vai bem a economia, né? Então, o que estava dando estabilidade ao governo do Dom Pedro II era o fato da economia estar melhorando. Melhorando? Como? O ouro do Brasil já estava acabando. O açúcar e o fumo que o Brasil vendia naquela época para ganhar dinheiro lá com exportação estava indo mal também por causa da concorrência externa. Mas o Brasil tinha um produto que estava aumentando as vendas, e muito. Era o café. Naquela época virou mania mundial beber café. Cada vez mais as pessoas queriam café. E quem vendia era o Brasil, né? E cada vez que o povo quer comprar mais, em outros países nós vamos vender mais. E aí o Brasil foi ganhando dinheiro, cada vez mais. Então foi por causa das vendas do café crescendo que, né, a economia do Brasil melhorou e deu estabilidade, deu firmeza ao governo do Dom Pedro II. Então, o Brasil vendia cada vez mais café para fora, né, exportação. Os fazendeiros que produziam café ganhavam cada vez mais dinheiro, cada vez mais contentes, e aplaudiam o governo e apoiavam o governo. Aí o Dom Pedro ia ficando no cargo. Que só alegria, né? Vocês sabem que quem vende uma coisa que vicia não fica sem freguês, né? E os fazendeiros vendiam algo que vicia, que é o café. Gente, o café vicia, viu? O café é um tipo de uma droga que vicia. Claro, você não vai querer comparar o café com cocaína, com crack. Eu sei, mas é bem mais fraco. Mas também é uma droga e vicia. Eu sei de pessoas que quando ficam sem tomar café, passam mal, né? É o vício, né? Dor de cabeça, tremedeira. Aí quando toma o café, aí alivia, né? Então, vicia sim, viu, gente? Não precisa bem assustar, não, né? Não tá usando drogas ilegais, né? Que coisa, hein? A história como a conhecemos está ficando maior. De repente, os cafés tornam-se locais bons para as discussões políticas. Ao contrário do álcool, que tende a entorpecer os sentidos e ajudar a relaxar, nos cafés, as mentes das pessoas ficam afiadas, muito claras e funcionam muito rapidamente, debatendo os problemas políticos bem reais daquela época. Por que essa droga é tão diferente? A grande história faz uma ampliação da química microscópica da cafeína. Cada molécula é constituída por 4 elementos comuns: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A estrutura atômica da cafeína é muito semelhante à da adenosina, a química do cérebro que nos avisa quando estamos cansados. Conforme viramos xícara após xícara, a cafeína substitui a adenosina, bloqueando o espaço do nosso cérebro, onde a química do sono devia ficar. Não é a cafeína que de fato nos deixa acordados. Ela simplesmente evita que nossos cérebros nos digam que está na hora de dormir. Isso é demais, pois só quando eu comecei a me aprofundar que eu de fato aprendi sobre o efeito. Eu pensei que a cafeína fosse como uma anfetamina, que ela produzia e me causava um estímulo. Mas na verdade a cafeína impede que eu me acalme. Ao bloquear o sinal de sono, a cafeína engana os nossos cérebros. E isso faz com que o corpo libere o impulso extra de energia que precisamos para continuarmos acordados: adrenalina, açúcar e dopamina. A chave para os centros de recompensa do cérebro. Impulsionados pela cafeína em vez de desanimados pelo álcool, temos a energia para grandes pensamentos. As pessoas nos cafés foram estimuladas por esse produto e começaram a pensar sobre questões de justiça social. A grande história nos mostra que das ideias deles iniciaram as revoluções. Em Paris, no Café Procópio, a cafeteria onde os revolucionários franceses fizeram seus planos. E no Green Dragon, que um senador americano viria a chamar de o quartel-general da Revolução Americana, onde um grupo de rebeldes planeja a festa do chá de Boston. Então, a química da cafeína altera a química do nosso cérebro.
Mas como pode uma planta mudar um ser humano? Se existe uma química que altere o funcionamento do cérebro, é quase certo afirmar que o cérebro já possui alguma química dentro de si que ele usa para algum tipo de finalidade similar. A grande história relaciona nossa dependência de cafeína com a origem da vida. A história como a conhecemos está ficando maior. E agora, parênteses. Talvez uma coisa que vocês não saibam. O café que nós compramos no mercado e coamos e bebemos não é um café para valer, viu? Não, é um café de má qualidade. O café é bom mesmo, chama de café gourmet, né? É um café especial, bem preparado, os melhores grãos, preparado do modo correto. Entendeu? Isso que é café para valer, um café gostoso para valer. Eu já gostava do café normal que a gente bebe normalmente todo dia. Aí um dia me mostraram, me deram para me experimentar o café gourmet. Quando eu experimentei, eu nunca mais quis beber do outro. A sensação que eu tive é que passei a minha vida toda sendo enganado, né? Mas mesmo esse café, que é o café comum, que não é tão bom quanto o café gourmet, mesmo assim ele não é bom, né? E vicia, e não deu outra, né? E o povo, o mundo todo, cada vez bebendo mais café e o Brasil só ganhando dinheiro em cima. Inclusive, a planta de café era tratada como uma coisa preciosa, viu? O rei da França, lá Napoleão, tinha o café escondido numa estufa, né? Com guarda vigiando e tudo. Poderoso, né? E o próprio modo do café chegar ao Brasil mostra bem isso, viu? Como era valioso. Antigamente não havia café no Brasil. No ano 1727... entendeu? Mas numa região vizinha do Brasil, a Guiana Francesa, que pertencia à França, lá se plantava café e vendiam, ganhavam bom dinheiro. E eles tinham guardas armados vigiando as plantações de café, né? Para ninguém de fora chegar, pegar uma muda ou pegar semente, né? E levar para o seu país e plantar lá. Porque que eles pensavam? Se deixar, né? Os outros vão levar embora, plantam lá nos seus países e vão vender também café e aí nós vamos perder, né? O lucro nosso. Então só nós pode. Então põe guarda aí, se chegar alguém para pegar, pode atirar, que não é só nosso. O café era valioso mesmo. Mas ele teve um militar brasileiro, bonitão, galã, né? Que foi lá na Guiana e conseguiu pegar café, as sementes de café lá e trazer para o Brasil e plantar aqui. Só que ele não entrou lá na plantação assim, né? Como militar, né? Atirando, não. Ele usou a galanteio dele, né? O charme dele, né? Ele paquerou a mulher do governador da Guiana. E com o charme que ele tinha de cara conquistador lá, ele fez a mulher apaixonar por ele. E aí falou, eu te amo tanto, né? Eu te amo tanto, tô indo embora agora. Faz isso por mim lá, vai lá pegar umas sementes lá. E ela foi mesmo, mulher apaixonada, viu? Faz loucura, foi lá, pegou as sementes do café escondido, deu pra ele. Atrapalhou o país dela, inclusive, por causa desse amor. Aí ele trouxe escondidinho pra cá, né? Seduziu e ganhou, plantou aqui e desenvolveu o café no Brasil. Então, o Brasil tem café porque roubou, viu? Do vizinho lá, né? E aí desenvolveu o café no Brasil e foi sucesso. Na sesmaria mais antiga, Palheta teria já plantado 3.000 pés de cacau, como ele próprio assinala no requerimento. E é na segunda sesmaria que se pensa ter Palheta começado a sua plantação de café. Palheta depois foi muito elogiado pelo fato de que ele cumpriu a missão total, levando esse material precioso até Belém e entregando à Câmara Municipal conforme ordem do governo. Em 1760, o café saiu do Maranhão em direção ao Rio de Janeiro. Daí expandiu-se pelos contrafortes da Serra do Mar e chegou ao Vale do Paraíba por volta de 1780. Primeiro na parte fluminense e depois na parte paulista e sul de Minas. As terras antes dedicadas à lavoura de cana-de-açúcar e algodão passaram a partir de meados do século XIX a receber sementes de ouro negro.
grandes extensões de mata começaram a ser substituídas por plantações que beneficiaram do solo virgem e rico em nutrientes, do clima favorável e da mão de obra escrava. Enquanto o mel palheta era aclamado, a pobre Madame d'Orvilliers terá passado muitas noites acordada. E nem precisava tomar café. Eram os soldados que não o deixavam dormir. Então, como eu disse para vocês, o café se tornou a principal riqueza do Brasil. É o produto que nós exportávamos, né? Você sabe, o país exporta mercadorias e ganha com isso. E era o principal produto nosso, era o café, disparado. Alguns pesquisadores afirmam que o Brasil tinha no café uns 72% do que ganhava nas exportações vinha do café. Outros falam 85%. Aí você pode escolher, né? Os pesquisadores às vezes não se entendem, uns falam uns números, outro fala outro, né? Mas de qualquer forma era bem alto, viu? O Brasil tinha no café a sua principal fonte de renda, né? E os fazendeiros felizes com isso, ganhando dinheiro, tal e tal e tal. Muito bem, é isso aí. Cafezinho aí? Cara, não tô oferecendo, tô pedindo. Preciso de um café para ficar ligado e fazer esse programa. Cafeína, cafeína. O pó preto que deixou o Brasil trincadão. Ah, o Lord Byron dizia, café dá espírito para aqueles que não o têm. Bom, mas mesmo os poetas erram, né? Porque em Brasília, por exemplo, os caras bebem café de montão e lá espírito só se for assombração, né? Mas de qualquer maneira, cara, foi o café que botou o Brasil no mapa do mundo de verdade. O Brasil já tinha entrado no mapa do mundo com o pó branco que vicia, né? O açúcar era uma raridade até o século XVI. E foi com o açúcar produzido no Brasil que o mundo ficou viciado em açúcar. Só que o açúcar da Sugar Blues, né, cara, desliga, né, em vez de ligar, né, não tem energia nenhuma, né. O tabaco também, só existia no Brasil. Vou apertar, mas não vou acender agora. Só no Brasil e no Caribe, para onde tinha sido levado pelos índios brasileiros, inclusive. Mas foi a partir de Santos, 1538, que o Luiz Góes, um colono, levou as primeiras mudas do tabaco para Lisboa, no Jardin des Plantes, no Jardim das Plantas de Lisboa, aonde ele foi roubado pelo embaixador francês Jean Nicot, origem do nome nicotina, que levou para a França, plantou na França, a rainha Catarina de Médici se viciou na erva santa, era chamada assim, se bem que a gente sabe que tem outra erva santa, né, mais efetiva, e aí o tabaco se espalhou pela Europa e depois pelo mundo. Portanto, o Brasil deu grandes contribuições para o planeta, o açúcar e o tabaco. Mas a maior delas viria a ser o café. O café realmente mudou toda a história do Brasil e mudou a história do mundo, o café brasileiro. O café chegou no Brasil em 1727 por caminhos estranhos. Até hoje tem gente que reclama que as sementes de seringueira foram roubadas da Amazônia por um cara chamado Henry Wickman, que levou as sementes de seringueira para a Malásia e lá plantou grandes seringais que acabaram melancolicamente com o ciclo da borracha no Brasil. A questão é que o tabaco chegou no Brasil do mesmo jeito, roubado, né? Um tenente chamado Francisco Melo Palheta estava na Guiana, nas Guianas, em 1727, quando conseguiu surrupiar plantas de café do governador de Cayena. Sabe por quê? Porque ele ficou amigo da mulher do governador, a Madame d'Orvilliers, e se supõe que ele tenha fornecido favores mais doces para a madame do que a semente amarga do café que ele obteve dela, porque era proibido, totalmente proibido, as sementes do café saírem ali da Guiana. Embora elas tivessem chegado ali roubadas da Guiana holandesa, de Suriname, onde a Companhia das Índias Ocidentais tinha introduzido esse cultivo por volta de 1700. O café é antiguíssimo, né? O café é milenar. O café é natural das planícies altas da Etiópia, né? E diz a lenda que ele foi descoberto por um pastor que viu que as cabras que comiam as sementes e as folhas do café dele ficavam ligadonas, cara.
Inclusive, parei que eu vou tomar um cafezinho aqui para continuar fazendo o programa. E aí as cabras ficavam assim, né, cara, tudo encabretada. E aí, claro, é uma lenda, mas o neguinho percebeu que o café era um ligante, né? E da Etiópia o café começa a ser cultivado no Iêmen, é o primeiro grande centro de difusão do mundo árabe. Inclusive a palavra café é árabe, vem de kava, kava quer dizer vinho. Né? Mas ele se expande mesmo a partir de Constantinopla. As primeiras cafeterias surgem em Constantinopla no ano de 1470. Como sempre houve uma ligação muito grande entre Veneza e Constantinopla. Constantinopla hoje é Istambul, você sabe, né? O antigo Bizâncio, etc. e tal. Quando há a queda de Constantinopla, só Veneza fica ali lidando ainda com Constantinopla, então leva o café para lá por volta de 1520, por aí. E o café começa a se espalhar pelo mundo, mas havia pouco café. Até que este café, roubado em 1727 pelo grande Francisco Melo Palheta, chega em Belém do Pará, e aí alguns anos depois, volta de 1760, um desembargador, estou sempre falando em desembargador porque eu amo desembargadores, que classe maravilhosa o desembargador. O que é o desembargador? É o cara que desembarga. O que é o embargo? É uma coisa que foi feita por outro desembargador. É uma maravilha. Eles trabalham em união, um entre outro. Eu amo desembargadores. Um desembargador chamado Castelo Branco, o nome também já é uma maravilha, trouxe o café para o Rio de Janeiro por volta de 1760 e ele se espalha pelo Vale do Paraíba do Sul. É uma maravilha, porque daí ele destrói o Vale do Paraíba do Sul. Se tu pegar um carro e sair do Rio de Janeiro até São Paulo, tu não vai ver um pé, não é só de café, não vai ver um pé de nada, porque tinha uma mata gigantesca ali, uma floresta tropical pluvial, a Mata Atlântica, e ela foi totalmente devastada para dar origem ao fulgor do café. Né? Por quê? Porque quando vira o século XVIII, o mundo entra na Revolução Industrial e percebe que precisa de café, para ficar ligadão. O café virou primeiro uma coisa de intelectuais, nas cafeterias essas que começaram em Veneza, como eu falei, chegaram em Paris. A partir de 1700 surgem os grandes intelectuais de Paris tomando café, né? Porque café dá ideias, dá espírito para quem não tem, a não ser que você seja um político de Brasília. Daí não adianta tomar café. A questão é que eles tomam café. E o café deles sai bem caro para nós. Talvez seja melhor outro tipo de pó, que não seja inclusive preto. Né? Tem gente lá de Brasília que já é ligado no pó branco, né? No açúcar, no caso. E aí o café devasta o Vale do Paraíba, mas cria realmente um ciclo econômico que põe o Brasil no mapa do mundo. O Império Brasileiro, o segundo reinado, o Império do Dom Pedro II, é basicamente um império cafeicultor. Só que o café, além do desdobramento ecológico devastador, teve uma ligação intensa, é óbvio, com o tráfico de escravos. O Brasil, cabe lembrar, é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. O Brasil começa a receber escravos em 1532 e o Brasil mantém a escravidão até 1888, sendo o último país do mundo a aboli-la. E por que foi o último país do mundo a aboli-la? Porque a partir de 1830 até 1880, o café era o escravo era o café. Cada escravo era obrigado a cuidar de 14 mil pés de café. Né? Quando se inicia a campanha abolicionista, os cafeicultores, os grandes barões do café dizem, não, tudo bem, se tiver a abolição, primeiro eu quero ser ressarcido pela minha propriedade, o escravo. Depois, porque eu comprei esse escravo, que aliás tinha comprado mesmo, né? Segundo, eu quero um subsídio governamental para trazermos mão de obra europeia, imigrantes, para trabalhar no café. E de fato, veio um grande ciclo migratório italiano para São Paulo, e aí os caras chegaram, eram obrigados a ir para as fazendas de café do oeste de São Paulo, onde o café já estava, naquela terra roxa de São Paulo, uma terra incrível, que tinha sido descoberta logo depois que o Vale do Paraíba já estava esgotado, né, porque o café suga muito da terra. E aí esses italianos, quando chegavam, eram obrigados a cuidar, por família, 10 mil pés. Um escravo cuidava de 14 mil, ou seja, italiano sempre foi... né, uns caras desleixados, nunca trabalharam muito, né? Inclusive os italianos fugiram das fazendas e foram para São Paulo, criaram aqueles bairros incríveis do Bexiga, do Brás, da Moca.